Então, lá no comecinho, porque a mediunidade é uma faculdade que vem sendo desenvolvida também pela humanidade, ela não nasceu, a humanidade não nasceu com a mediunidade prontamente desenvolvida, nós temos uma mediunidade também primitiva. É uma mediunidade também dita como tribal, né? Então nós temos figuras como os pajés e os xamãs como médiums desses períodos. E a gente ainda identifica, né, essas figuras ainda em povos selvagens ou em povos fora da civilização, com as suas culturas, nós ainda temos essas figuras. E com o passar do tempo, o avanço da civilização, nós entramos em outras fases da mediunidade. Nós temos a mediunidade oracular, que era muito comum na Grécia, por exemplo, onde as pessoas consultavam o oráculo para saber o destino das suas vidas. E quando elas tinham essas adorações politeístas a vários deuses, o oráculo era aquele que expressava a voz de um desses deuses, que tinha uma representação humana, que tinha características personalísticas, egoístas, a raiva, o ódio, o rancor, o amor, as paixões, e todas essas características eram permeadas pelos deuses politeístas que se expressavam através dos oráculos, numa figura mitológica, numa figura simbólica. E nós temos também o desenvolvimento da mediunidade entrando nos processos iniciáticos, como acontece nos estudos dos Vedas lá na Índia, como acontece também no Egito, onde nós temos sacerdotes que, através de processos que não são abertos a toda a civilização, mas por grupos de iniciados, eles vão estudando esse relacionamento com o mundo espiritual. E ao longo desse processo histórico, nós vemos os médiuns nascendo e renascendo e transmitindo conhecimento e desenvolvendo essas faculdades na humanidade. Chegamos então num período muito interessante, que é o povo hebreu. Porque o povo hebreu está muito relacionado com o nosso estudo do cristianismo, né? Os hebreus são os predecessores, como a primeira revelação é o judaísmo, né? Nascendo no povo hebreu, eles precedem o cristianismo, e a sua história, nós estudamos ela muito através do Antigo Testamento. Então, para o povo hebreu, os seus médiuns eram conhecidos como profetas. E se nós estudarmos o Antigo Testamento, nós veremos, então, inúmeros fenômenos mediúnicos ocorrendo ali, todos eles relatados na Bíblia. Chegamos, então, ao período do cristianismo. E lá vem Jesus, com todos os fenômenos que poderíamos discutir se são anímicos ou mediúnicos, mas que demonstram esse relacionamento com o plano espiritual. A transfiguração no Monte Tabor, onde Jesus se encontra com dois espíritos desencarnados, naturalmente, Elias e Moisés. Muito interessante essa passagem, acompanhada por Tiago, João e Pedro. Nós temos também Pentecostes, um fenômeno onde Jesus aparece a vários dos seus seguidores, e ali, após a sua ascensão, esses seguidores começam a falar em várias línguas, num fenômeno que a gente conhece na mediunidade como xenogosia. E esse fenômeno, então, onde as pessoas ficam surpresas, porque eles falavam idiomas que não conheciam, pregando o evangelho de Jesus e a chegada do reino de Deus. A mediunidade vai caminhando ao longo da história, até que na Idade Média ela é perseguida. E os médiuns são atacados, são tidos como bruxos, por vezes feiticeiros, pessoas endemoniadas. E em todo esse processo, os médiuns são perseguidos, queimados nas fogueiras e sofrem condenações atrozes. Atualmente, o que temos? Se não também ainda a perseguição da mediunidade, muitas vezes. Né? Quantas pessoas têm sensibilidade, têm visões, audições, de alguma forma se relacionam com o plano espiritual, mas elas têm medo porque elas sofrem preconceito, muitas vezes elas são tidas, se elas revelam o que elas sentem, o que elas ouvem, elas podem ser tidas como pessoas com problemas mentais. Não que os problemas mentais não ocorram e não possam causar alucinações, mas o que nós vemos muitas vezes são pessoas completamente lúcidas, em boa razão, são pessoas confiáveis e que sentem, ouvem, escutam, veem e têm diversas sensações relacionadas com o plano espiritual e que são
completamente abafadas, elas se sentem reprimidas e não têm coragem de contar. Né? À medida que a gente vai conversando com as pessoas, e as pessoas nos descobrem estudantes do Espiritismo, elas vão revelando para a gente esses acontecimentos, elas vão se abrindo, e a gente ouve histórias para todo lado. Né? E a gente vê o quanto é rico e o quanto é plural a manifestação da mediunidade no seio da humanidade e na civilização. Então, voltando um pouquinho, né, falávamos dos tempos atuais em que a gente ainda sofre esse preconceito, né, como diria a própria música do Tim Brad de se expressar em relação a essas questões. Mas no meio do século XIX, por volta de 1850, 1840, nós temos o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, sendo convidado a estudar alguns fenômenos conhecidos como mesas girantes. Eram fenômenos que aconteciam na Europa, em parte na América do Norte também, e que estavam causando um certo alvoroço na sociedade daquela época. Então, grupos se reuniam, e naquelas oportunidades eles se reuniam em volta de uma mesa, e essa mesa começava a se mover. Diziam que essa mesa se movia sozinha, por conta própria. E daquela mesa, por vezes, se emitiam sons, ou aquela mesa batia com uma de suas pernas, produzindo alguns códigos que eles começaram a transcrever através do número de batidas, formando letras, formando palavras e formando frases. E, a princípio, Kardec, que era muito cético, não deu muita moral para essas ocorrências e achava que eram questões de frivolidade das pessoas, charlatanismo, invencionice das pessoas daquela época. Mas após muita insistência de alguns dos seus amigos, Kardec foi investigar aqueles fenômenos. Então, ele, que era uma pessoa cética e muito científica, resolveu empregar alguns métodos, naturalmente também científicos, de abordagem. Naquela época, nós tínhamos dois métodos científicos que eram muito utilizados. Um deles era o método dedutivo, um método científico que partia de hipóteses, se formulavam hipóteses, e depois se ia para o ensaio. Ou seja, primeiro se elaboravam questões, se pensava nas possibilidades, e depois ia se estudar se aqueles fenômenos correspondiam com as hipóteses levantadas ou não. Esse não foi o método escolhido por Allan Kardec. Allan Kardec escolheu um método diferente, chamado de indutivo. Esse método científico consistia numa abordagem diferente. Primeiro se estudaria o fenômeno, sem preconcepção nenhuma. E depois, a partir do desenrolar do fenômeno, iam se elaborando as deduções. Ou seja, Kardec entrou, naturalmente como era um cético, totalmente alheio ao que estava acontecendo. Não fez nenhuma preconcepção do que seriam, então, aquelas manifestações. Kardec, então, fez algumas constatações. Kardec descobriu que alguns daqueles fenômenos realmente eram fraudes, mas alguns outros não poderiam ser. E ele foi excluindo aqueles fenômenos que poderiam ou que de fato eram fraude e ficando com outros fenômenos em que a simples fraude não poderia, de fato, comprovar, atestar e assegurar que aquilo não ocorria por uma manifestação inteligente. Então Kardec deduziu que por trás daqueles fenômenos inteligentes provinha uma causa inteligente. E através dos estudos, das comunicações e de muito processo analítico de Kardec e racional, ele chegou à conclusão de que por trás dessas manifestações haviam espíritos, seres inteligentes da natureza. E esses espíritos se comunicavam. E para isso eles precisavam da presença de pessoas, de seres vivos encarnados, presentes na reunião, que eram conhecidos como médiuns. Então, através desses médiuns, os espíritos encontravam meios de se comunicar com o mundo material. Kardec, então, identificou que esses comunicantes, os espíritos, eles eram pessoas como nós, em geral. Alguns levianos, outros mal intencionados, outros seres comuns, alguns bons, outros ainda muito superiores, que já haviam superado todos esses estágios. Kardec também identificou que haviam médiuns de todas as ordens.
Haviam aqueles que eram charlatões e fraudadores e naturalmente não eram de fato médiuns e só produziam fenômenos artificiais. Haviam aqueles que eram médiuns imperfeitos e que causavam grande perturbação e modificavam os acontecimentos, mas que ainda assim eram médiuns. E haviam médiuns mais maduros, mais completos, aqueles que tinham a moral muito libada e que eram, de fato, mais inquestionável a sua transparência, a sua honestidade. Então, Kardec foi estudando mais a fundo a mediunidade, e ele entendeu que haviam dois tipos de mediunidade em essência. Uma mediunidade dita intuitiva, que a gente chama de latente. Latente porque ela ainda vai se desenvolver de uma forma mais eficiente. E essa mediunidade ela acontece por uma conexão de pensamentos. Pensamentos entre os espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, que somos nós mesmos aqui do plano físico. Mas, por outro lado, Kardec viu que existiam outros médiuns. Esses, sim, os médiuns de efeitos patentes, ou médiuns ostensivos. Esses médiuns não só se conectavam pelo seu pensamento, mas eles se conectavam também através do seu perispírito, que é uma interface intermediária do espírito entre o espírito e o seu corpo. A gente diz que é um envoltório semimaterial que conecta o espírito ao corpo quando ele está encarnado, ou que simplesmente reveste o espírito quando ele está desencarnado. Então, essa ligação, essa conexão entre o perispírito daquele desencarnado com o encarnado em condições especiais promovia essa oportunidade de efeitos mais intensos, de efeitos visíveis, de efeitos que a gente conhece hoje como a psicografia, como a vidência, como a audiência. Então são aquelas pessoas que veem, que ouvem, ou que conseguem transcrever mensagens dos espíritos, ou que se comunicam pela voz, o que a gente conhece como psicofonia, além de diversos efeitos físicos. Então, esses médiuns ostensivos é o que a gente conhece mais naturalmente como médium, propriamente dito. A partir de agora, nós vamos tratar de médium, sempre que nós falarmos médium, estaremos falando dos médiums ostensivos, particularmente. E quando falarmos dos médiuns intuitivos, falaremos médiuns intuitivos, porque esse é o vocabulário mais comum que a gente tem utilizado. Então, isso nos conecta lá no Livro dos Espíritos, na questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta que Allan Kardec obteve nessa pergunta foi: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, os espíritos nos influenciam através do pensamento, que é essa forma de mediunidade que nós chamamos mediunidade intuitiva. O que nós podemos perceber através dessa resposta é que todos nós temos essa capacidade de nos sintonizarmos com os espíritos através do pensamento. Ou seja, na essência, todos nós somos médiums intuitivos. Não necessariamente todos somos médiums ostensivos, mas, de fato, todos somos médiums intuitivos. Isso funciona como um rádio que sintoniza naquela frequência, e se você coloca a sua estação de rádio em uma frequência que toca música sertaneja, naturalmente você ouve música sertaneja. Se você sintoniza o seu rádio numa frequência de uma estação que toca música clássica, você vai ouvir música clássica. E assim são os nossos pensamentos. Para a gente entender isso um pouco mais a fundo, Emmanuel nos diria no livro Pensamento e Vida, nós temos aqui uma mensagem do mentor de Chico Xavier, dizendo: somos sempre a soma de muitos. Isso significa que, se nós pensamos raiva, nós nos conectaremos com aqueles espíritos que estão com o mesmo sentimento e o mesmo pensamento. Esse pensamento que nós emanamos, alcançam esses espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, e nós recebemos de volta todo esse sentimento, toda essa frequência de pensamento. Então nós somos incentivados e impulsionados à medida em que damos partida nesse pensamento. Nós impulsionamos um pensamento e recebemos ele amplificado. Então, precisamos estar muito atentos ao estudo de todo esse contexto da mediunidade
cientes de que todos nós estamos sujeitos a essas influências que se dão através do pensamento, na mediunidade intuitiva. No livro Roteiro, capítulo 35, ainda Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz: mais de 2/3 dos médiuns do mundo jazem ainda nas zonas de desequilíbrio espiritual, sintonizados com as inteligências invisíveis que lhes são afins. Reclamam, em razão disso, estudo e boa vontade no serviço do bem, a fim de retomarem a subida harmônica aos cismos de luz. Então a gente vê aqui a importância do pensamento como a raiz da mediunidade. E se mais de 2/3 dos médiuns, que são eles disseminados por toda a humanidade, não pensamos que os médiuns sejam objeto específico do espiritismo, como a gente já viu, eles fazem parte de toda a história, eles fazem parte de todos os contextos, sejam eles culturais, políticos, econômicos, religiosos, ou seja, nós temos médiuns espíritas, católicos, ateus, nós temos médiuns pobres, ricos, bem instruídos ou mal instruídos, nós temos médiuns no Brasil, na Europa, na África, nós temos médiuns espalhados por todos os locais. Mas esses médiuns espalhados pelo mundo, mais de 2/3 deles, estão em zonas de desequilíbrio. E por que isso? Se são através dos pensamentos que os espíritos nos dirigem, se nós escolhemos ser dirigidos, portanto, pelos espíritos, à medida daqueles pensamentos que nós mesmos emitimos, se esses médiuns se encontram em desequilíbrio mental, naturalmente porque estão emitindo, ou seja, estão sintonizando-se em frequências desagradáveis, em frequências inconvenientes, em frequências essas da separatividade, do rancor, do ódio, da raiva, contra o perdão, contra o amor, contra o progresso de si mesmo, contra a evolução. Então veja aqui a importância de nós estudarmos sobre a mediunidade. Não só para nós, médiuns ostensivos, mas para todos médiuns, os médiuns intuitivos. Se a gente não estuda a mediunidade, a gente fica completamente alheio a tudo isso, a importância do estudo, da vigilância do nosso pensamento e da nossa própria transformação moral. Então Kardec foi aprofundando no estudo da mediunidade, porque ele queria entender sobre esses vários tipos de médiuns. E ele percebeu que o médium, ele é um filtro dessa comunicação, ele é um intérprete. Porque se o espírito se conecta no médium para transmitir um assunto, é como se o médium fosse o tradutor. Então, tudo que vem da espiritualidade se mistura com o que há no interior do médium e é transmitido. Então, para aqueles que recebem essa mensagem. Então, se a gente pudesse fazer uma comparação, o médium é como um vaso de barro, que contém impurezas e que recebe uma água. Então, à medida que essa água passa por esse vaso, ela se contamina com aquelas impurezas que possui o médium. Então, isso que o médium sempre transmite e que ele sempre põe de si mesmo nas comunicações, a gente conhece como a parte anímica do processo. Então, a mediunidade em si, ela é um processo que nós dizemos como medianímico, porque parte dela vem do exterior, vem do plano espiritual, vem dessa interação, e parte desse conteúdo sempre vem do médium, porque o médium sempre dá de si o que ele tem. Então, nós sempre, não só os médiums, mas todos nós, em tudo aquilo que nós fazemos, a nossa obra reflete as nossas qualidades morais. Então, se nós somos ainda muito imperfeitos, o resultado serão obras muito imperfeitas. E à medida que nós nos aperfeiçoemos, nossas obras terão qualidades melhores também. Assim são as comunicações através dos médiums. Aqueles médiums que possuem uma evolução moral menos adiantada, naturalmente eles impregnarão as suas comunicações, aquilo que é transmitido, as mensagens que por eles são recebidas, com mais de si mesmos e com mais das suas próprias imperfeições. Então, a mensagem, ela sempre sai manchada, se a gente pode dizer assim, pelas qualidades do médium. E nem sempre, necessariamente, isso é uma leviandade do médium, isso é parte do processo. Isso convida o médium ao seu aperfeiçoamento, à sua transformação. E aí a gente vê que aqueles médiums mais confiáveis,
são aqueles que se esforçam por domar as suas próprias más inclinações, aqueles que estudam e se esforçam na exemplificação do bem. Né? A gente precisa ter muito consciente essa árvore que dá bons frutos, porque foi Jesus que nos ensinou esse mecanismo muito simples, né, de conhecer a árvore através dos seus frutos. Por isso, muitas vezes, a gente tem confiança nos conteúdos trazidos por médiuns como Chico Xavier, por exemplo, porque a sua exemplificação no bem é algo que nos surpreende. A sua dedicação pelo domínio das suas próprias más inclinações nos chama a atenção. Então, Kardec, em todo aquele contexto, tendo consciência de que haviam tanto espíritos que não eram muito elevados e que poderiam transmitir mensagens que seriam mensagens desviadas e deturpadas, mas assim como o próprio processo mediúnico coloca essas mensagens sujeitas a uma interferência do médium, ele precisou elaborar um método de estudo e um método de análise dessas comunicações. Kardec se correspondia com mais de 1.000 centros, já naquela época do século XIX, 1.000 centros espíritas que lhe forneciam conteúdo para estudo e elaboração dos seus livros, para a publicação da Revista Espírita, que estava em andamento lá naqueles anos iniciais da codificação espírita. Então, Kardec, desenvolvendo o seu método, definiu que o primeiro controle é, incontestavelmente, o da razão, ao qual precisamos submeter, sem exceção, tudo o que venha dos espíritos. Então, Kardec desenvolve um método racional. Ele começa a comparar aquelas várias mensagens que ele recebia e cria um critério chamado universalidade das comunicações. Porque se algo é uma verdade, aquilo tem que vir não só de um médium, mas de vários médiums, e aquilo tem que ser coerente, aquilo tem que ser compatível, ou seja, aquela mensagem tem que vir de várias fontes, de vários centros, de vários médiums, mas dizendo o mesmo conteúdo, sem se contradizer em essência. Então, Kardec, através desse critério, foi selecionando aqueles grupos onde ele entendia que o trabalho era sério, que aqueles médiums realmente eram confiáveis, que o conteúdo das suas mensagens eram dignas e honestas, eram de teor elevado, foi agrupando esses núcleos, tratando e trocando correspondências com eles, e juntando essas mensagens que vinham de mais de 1.000 locais da Europa e da América, para compor a codificação espírita através dessas mensagens e através do seu próprio esforço também de escrita e desenvolvimento. Então, esse método que Kardec desenvolveu para análise do conteúdo trazido através da mediunidade, ele é muito importante, porque ele é um método racional, ele incentiva ao estudo. Imagine, então, o quanto Kardec precisou se dedicar em estudo, em trabalho, em esforço, para selecionar, dentre todas aquelas comunicações, o que era um conteúdo aproveitável ou não, o que era um conteúdo que tinha na sua essência uma verdade e o que era aquilo que trazia as impurezas decorrentes do processo de mediunidade. Então, ao longo da história, o que a gente vê é esse processo de evolução do médium e da mediunidade. Assim que o ser humano chegou no estágio de humanidade, de espírito, desenvolvendo a encarnação como ser humano, nós vamos ver a mediunidade evoluindo como um sentido orgânico. A mediunidade, então, ela está muito atrelada ao nosso organismo. Por mais que o espírito tenha a capacidade de lidar com a ferramenta, que se chama mediunidade, se o seu corpo não permite essa expressão como mediunidade ostensiva, isso não vai acontecer. É como alguém que nasce, por exemplo, sem os olhos, e então essa pessoa não tem a capacidade de enxergar, por mais que ao longo das suas encarnações, como espírito, ele já desenvolveu, para nós, no nosso estágio, é um sentido novo, é um sentido em desenvolvimento. Por isso que alguns ainda são médiuns intuitivos, outros já estão como médiuns ostensivos em desenvolvimento, alguns possuem essa mediunidade mais adiantada, outros menos. Mas o que nós temos certeza é que na nossa evolução, ao longo das reencarnações, esse é um processo que vai se tornar cada vez mais dinâmico, ou seja, nós estaremos a cada dia mais lidando com médiuns ostensivos, seja ao nosso redor, seja pelo nosso próprio desenvolvimento. Em geral,
hoje, atualmente, o que nós temos é que os médiuns são preparados no plano espiritual para as tarefas que vêm a desempenhar, não porque são missionários, porque a maioria de nós somos espíritos devedores. Então, somos preparados no plano espiritual, aqueles que vêm com essa tarefa, para desempenhar processos de redenção e evolução para si mesmo. Os médiuns normalmente são seres que se endividaram, são pessoas que estão em débito e abraçam essa oportunidade como uma oportunidade sublime de melhoria de si mesmos, enquanto trabalham pelo bem e pelo esforço de desenvolvimento da humanidade e dos outros companheiros. Então, que a gente tenha consciência para que a gente não tenha uma postura de idolatria ou de bajulação dos médiuns, porque eles são pessoas muito falíveis, muito sujeitas ao orgulho, à vaidade, tudo aquilo que todos os outros seres humanos podem cair e falhar. Então, os médiuns também precisam muito da caridade de todos os outros companheiros nessa sua jornada. Nós vamos analisando aqui, nesse horizonte do futuro da mediunidade, uma explicação que Jesus nos traz. E essa explicação está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. Jesus diz assim: nos últimos dias derramarei de meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. E a gente sabe que as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, e ele não fala em um horizonte limitado para uma data específica. Mas nós também podemos ter múltiplas interpretações. Porque se Jesus diz nesses últimos dias, falando do nosso último estágio evolutivo como humanidade, alcançando os horizontes da angelitude, nós também podemos interpretar essas palavras como um período intermediário em que a gente se encontra na transição, ou seja, o fim, os últimos dias do mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. E o que a gente espera, então, é que a cada dia a mediunidade, como Jesus disse, seja mais disseminada na humanidade. Como ele disse, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os profetas, que na época dos hebreus eram os profetas, eram os médiuns daquele período. Jesus falava para o povo daquela época. Terão visões e terão sonhos. Então, essa eclosão da mediunidade que nós estamos vendo e que vivenciaremos nesse horizonte de médio a longo prazo, nos convida também à necessidade de estudo muito sério sobre a mediunidade. Porque Jesus nos alertou que viriam falsos cristos e falsos profetas. Então, à medida em que mais e mais pessoas desenvolvam mediunidade ostensiva, estando elas com pouco conhecimento, com pouco progresso no seu entendimento sobre essas ferramentas, elas vão estar muito suscetíveis a serem iludibriadas, a serem enganadas por espíritos levianos ou pela sua própria incapacidade como ferramentas ainda muito fracas. Então, nós corremos um risco muito grande de pessoas se achando donas da verdade, trazendo conteúdos muito adulterados, por falta de estudo, por falta de entendimento de todos esses processos que nós vemos trazendo ao longo desse estudo de hoje. Então, o que eu queria muito ressaltar, se a introdução que eu faço hoje servir de alguma coisa, é para dizer o quanto é importante que todos estudemos sobre mediunidade, porque todos somos médiuns, sejam intuitivos, sejam ostensivos, todos lidaremos com médiuns, seja agora, seja daqui a pouco, na nossa jornada evolutiva. E se a gente não estuda, e se a gente não se prepara para esse momento, nós corremos o sério risco de estarmos sendo enganados por esses falsos cristos, por esses falsos profetas. Fica o convite para o nosso estudo e também para o nosso esforço de transformação moral, para que a gente tenha vigilância nos nossos pensamentos e nos nossos atos, para que isso seja também motivo de melhor sintonia com os nossos amigos do plano espiritual. E aqui vou encerrando o que eu tinha para dizer. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos, Flávio, e já temos perguntas. A Gabriela, inclusive, lá está lá com a tia Clecilda e o pessoal lá da casa da família já foi mandando perguntas à medida que você ia falando. Inclusive,
A primeira delas você chegou a responder, que era sobre o animismo. Lá no início da sua fala você comentou sobre Jesus, e aí falou que daria para falar muitas coisas, citou animismo, e depois você falou com um pouco mais de cuidado sobre o animismo propriamente dito, sobre essa participação do médium nas comunicações. Se alguém tiver alguma dúvida específica, fiquem à vontade para falar. Eu vou passar para outras perguntas que foram feitas também, vou juntar duas aqui, Flávio, para você comentar para a gente. Perguntaram como é feita, como o espírito passa a mensagem para o médium. Essa é uma das perguntas. E a outra foi se no caso da xenoglossia, o médium sabe que está falando em outra língua. Então, vamos lá, né? Primeiro, pedir desculpa para vocês, porque a gente apresentou muitos termos, às vezes são termos que requer uma explicação profunda para poder a gente apresentar eles com clareza. Então, quem quiser pode procurar a gente depois, pode mandar mensagem. Já vou convidando os demais membros também que estejam aptos aqui a participar com a gente da conversa, né? O Cairo, o Rodrigo já está aqui conosco, a Eliane, que farão palestras para a gente poder responder junto, né, as dúvidas que vão chegando. A primeira pergunta é como o espírito transmite a mensagem para o médium. Seria isso, né? Foi essa a pergunta, Rodrigo? A gente tem diversos mecanismos. O primeiro é o mecanismo da intuição, que é através dos pensamentos. Quando o médium, o intuitivo, se predispõe a uma sintonia que se conecta com aquele espírito, seja ele bom, mal, leviano, ou de que categoria seja, através do seu pensamento, ele se conecta com aquele espírito pela qualidade do seu pensamento, é possível que o espírito lhe intua uma mensagem, um roteiro, um rumo. Então, como a gente viu, os espíritos do plano espiritual nos conduzem pelo pensamento, né? Então, se a gente abre espaço para pensamentos ruins, seremos orientados com mensagens e com direções ruins e vice-versa. Se pensamos coisas boas, receberemos mensagens boas no nosso pensamento, e isso também é um mecanismo da intuição. Agora, se a gente for pensar nos médiuns ostensivos, isso se dá de uma forma muito grande de possibilidades. Essa conexão dos espíritos com o perispírito do médium se dá através dos centros de força, principalmente o centro coronário e o centro do cérebro, o cerebral, e também em um outro centro que esteja mais ligado ao tipo de mensagem que venha a ser transmitida. Então, se é uma mensagem psicofônica, o espírito vai estar ligado ao centro de força laríngeo. E aí a gente pode ter também ligado ao centro motor, quando as mensagens são psicografadas, e por aí vai. Depende muito. É uma pergunta que a gente pode aprofundar nela em um outro momento. É só procurar a gente está à disposição. Ela tinha feito uma pergunta também, o Flávio, se no caso de falar, quando o médium fala em outras línguas, se ele tem consciência de que está falando em outras línguas. Olha só, os relatos que eu conheço é que sim. Inclusive, esse é um fenômeno que às vezes é frequente, por exemplo, na igreja evangélica. E a gente vê, eles chamam línguas de fogo e o fenômeno de falar em línguas como a manifestação do Espírito Santo, é o entendimento que eles têm. Eu tenho um amigo que já narrou um fenômeno desse para mim, e ele se sentiu um pouco envergonhado pelo que acontecia, porque meio que fugiu um pouco o controle dele, mas ele tinha consciência de que ele falava em outro idioma. E foi interessante você tocar no assunto aí de outras religiões, porque foi outra dúvida que surgiu também, né? Que você, inclusive, citou que a mediunidade não é uma exclusividade da doutrina espírita. A doutrina espírita tem aí seus 150 anos e mediunidade, desde que o mundo é mundo, ela existe. Então, como que se dá essa relação da mediunidade com as outras religiões? Bom, essa é uma pergunta também muito profunda, né? Deixa eu chamar mais alguém para me ajudar a responder isso aqui, né? Você quer comentar alguma coisa, Rodrigo? Não, é nesse sentido. Eu me lembrei, teve esse fato que você... Eu acho que a grande questão, acho que é difícil a gente dar uma resposta clara,
a grande questão é que as pessoas têm denominações diferentes, né? Tem formas de acreditar no fenômeno que diferem um pouco da nossa, né? E a gente tem que tomar cuidado até às vezes com o julgamento que a gente faz com relação a isso, né? Mas a Paula eu lembro de um fato que a Paula narrou quando ela estava no intercâmbio nos Estados Unidos. Era uma denominação da Igreja Católica, até de certa forma mais ortodoxa, e eles tinham lá algo parecido com o que o Flávio narrou, né? Que claramente era um momento onde havia uma influência muito grande dos espíritos que conduziam, que estavam ali auxiliando nos trabalhos da casa. A verdade é que onde existe uma ou mais pessoas reunidas, duas ou mais pessoas reunidas em nome de Jesus, em nome do bem, às vezes a pessoa não usa o nome de Jesus, né? Vão existir espíritos afins àquele ideal, e esses espíritos vão influenciar aquele grupo de formas que a gente não vai imaginar. Não dá para a gente enumerar aqui a forma de influência que existe. Então vão ter influências bem ostensivas, onde a pessoa vai ser realmente um médium ostensivo e vai falar, e vão ter formas mais sutis que a gente não vai perceber. Então, não sei se eu consegui trazer alguma clareza ou bagunçou mais a ideia aí. Cada expressão de religião é muito particular, falar sobre todas elas é muito complicado, né? A gente conhece alguns exemplos. Dentro da Igreja Católica, nós temos segmentos místicos, como eles denominam. Isso diverge para vários aspectos. Por exemplo, manifestação de espíritos menos evoluídos, nós vamos ver os fenômenos de obsessão, e aí nós temos aquelas ocorrências de exorcismo. Por outro lado, nós temos os fenômenos de aparições, que são tidas como santos, milagres, né? Tudo isso dentro da Igreja Católica. E nós sabemos que os espíritos superiores, eles não violam a crença de ninguém. Então, se eles tiverem que se manifestar, que intuir, eles vão utilizar os meios conforme o entendimento, conforme o segmento que a pessoa adota, né? Os espíritos superiores, eles nunca têm a intenção de agredir a fé e a crença de ninguém, né? E de impor os fatos através de fenômenos de grande exteriorização, né? Eles nunca vão proceder dessa maneira. Meu áudio estava desligado, né? Alguém que está ao vivo aí gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida que surgiu? O comentário do Flávio com relação aos termos que talvez tenham sido usados é muito pertinente, e vocês têm que se sentir bem à vontade mesmo para depois, às vezes, perguntar para a gente, né, na medida do possível, aí, não sei se todos aqui estão no grupo lá da nossa casa, mas fiquem à vontade para perguntar. Estamos aqui para aprender juntos. Clecilda. De novo, né, Rodrigo? Me surgiram aqui duas dúvidas. Que a gente vê muito pessoas se dizem médios. Quando vai ler a mão de uma pessoa ou vai jogar cartas, o que o Flávio me diz sobre isso? Bom, médium, como a gente viu, não é algo que é exclusivo da doutrina espírita, já existia, continua existindo, está em todos os segmentos, e as pessoas podem se denominar médiums, né? Cada um tem o seu direito de se dizer médium ou não. Na essência, nós sabemos que todos somos médium intuitivos, né? Mas, em geral, quando se diz médium, está se referindo a médium ostensivo, que foi aquilo que a gente explicou, né? Eventualmente, a pessoa pode ter algum grau de desenvolvimento mediúnico e se pôr a utilizá-lo da maneira como ela acha que isso deva ser utilizado, né? O Rodrigo vai trazer para a gente as formas que a doutrina espírita nos diz de utilizações mais convenientes para a mediunidade.
as formas como a gente tem ensinadas através do Evangelho, de utilizar a mediunidade como uma oportunidade de progresso e não para aferir vantagens pessoais, né? Então, a gente ainda vai ter essa oportunidade de aprofundar na vivência mediúnica através da palestra do Rodrigo, Mediunidade com Jesus, mas, naturalmente, as pessoas estão no direito de se dizerem médias ou não, assim como nós também temos o direito, e talvez até mesmo o dever, de estudarmos para discernir aquilo que vem de todos que se dizem médiums e que trazem comunicações que são ditas vindas do mundo espiritual, né? Devemos estudar para ter dentro de nós serenidade e tranquilidade para lidar com tudo isso que chega a cada dia mais através das pessoas que se dizem médiums até nós. Eu queria fazer uma pergunta. Uma criança, né, como você falou aí, que nascemos médium, ela que tem, eu esqueci a expressão que você usou, que ela é um nível mais elevado. A mediunidade ostensiva. Ela na infância apresenta isso, ela é reprimida por conta das religiões dos pais. Isso desaparece ou não? É muito comum a mediunidade ostensiva ser mais aflorada nas crianças, porque são espíritos que ainda estão em processo de ligação com o corpo, então o seu espírito possui faculdades e disponibilidades mais libertas, se assim o corpo permitir, para que ela manifeste a ostensividade que já é programada para que ela tenha. Nada vai acontecer se não for previsto e se já não, o corpo dela não permitir. Mas a criança tem uma disponibilidade maior de interação com o plano espiritual, e é normal que ela se manifeste. Também é normal que ao longo do seu desenvolvimento, essas manifestações que aconteciam, muitas vezes as crianças veem e ouvem espíritos, isso é muito comum mesmo. Isso some, não necessariamente por conta da reclusão, né, da opressão que acontece, isso é normal também, e depois essa mediunidade volta a eclodir quando é o momento oportuno da criança, do ser humano já desenvolvido adulto, desempenhar tarefas com aquela ferramenta que ela está desenvolvendo, que é a mediunidade dela. Então não necessariamente é por conta de uma reclusão da religião, da sociedade, por uma opressão. Esse é um processo natural que acontece e no futuro, se for oportuno para o desenvolvimento e para aquela reencarnação, essa criança vai voltar a ter os fenômenos de contato com o mundo espiritual de forma ostensiva. Obrigada. De nada. É até oportuno esse comentário sobre crianças, para a gente lembrar que não é saudável também qualquer tipo de estímulo, né, à mediunidade em um ser tão imaturo, né, tão prematuro ainda em desenvolvimento. Então, a gente está aqui, o Flávio trouxe para a gente a importância de se estudar mediunidade, né? Então, muitos de nós aqui, já adultos, não temos maturidade para compreender exatamente esse fenômeno. Então, não tem como ser saudável qualquer tipo de influência para que uma criança venha a se desenvolver a mediunidade. A gente tem que ter esse cuidado também. Lembrando, no caso do Chico Xavier e de Emmanuel, que eles apresentavam, já desde tenra idade, né, as manifestações mediúnicas, mas já espíritos já preparados, já vieram com esse trabalho já, né? E no caso do Chico mesmo, ele passou por uma orfandade, né? Então, a mãe aparecia no sentido até de confortá-lo, de orientá-lo, de ajudá-lo para que ele suportasse tudo aquilo que ele haveria de passar, né? Mas que realmente não é comum, é comum que realmente as crianças vejam. Eu tenho muitos filhos, quando criança, eles falavam, o que é isso? Olha que eles descreviam, né, espíritos, entidades, e como eu já era espírita,
Então, eu tinha certeza que eles estavam falando algo verdadeiro. Então, eu nunca puni, né, mas também nunca incentivei. Eu buscava conversar, contar histórias, né, dentro daquilo que eles me traziam, né, para que aquilo não ficasse perdido, aquela informação não ficasse perdida. E acredito que não ficou. Então, aí, Eu pensei, eu fiz essa pergunta porque eu lembrei do meu filho e a gente repreendia, justamente ou por medo ou por desconhecimento, né? Isso que tem um medo também de. O comentário com certeza foi oportuno para que todos nós reflitamos sobre o assunto, né? É muito importante que a gente tenha essas discussões aqui para que a gente sempre vá tentando acertar, né? E só no sentido do que a Ana Maria comentou, a gente não pode querer comparar os nossos comportamentos, as nossas ações com espíritos missionários como o Chico, né? Então eles vêm realmente com uma preparação muito diferente da nossa para a sua vida, para a sua reencarnação. Bom, o nosso horário já está avançado, então a gente tem ainda o livro O Estudo dos Espíritos para fazer. Vou agradecer mais uma vez o Flávio, muito boa a participação de todos vocês aí. Espero que seja assim daqui para frente mesmo. O tema realmente incita esses comentários, essas curiosidades, e é importante que a gente consiga enriquecer o nosso estudo aqui com as dúvidas de vocês. E vou passar então agora para o senhor Manuel, que vai conduzir o Livro dos Espíritos para a gente. Boa noite para todo mundo. Então, hoje, no Livro dos Espíritos, nós vamos no capítulo 19, da Lei da Igualdade, na sequência, a questão 817, que faz a seguinte pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Hoje em dia não, né? Há muito tempo se discute essa pergunta, né? Dos direitos da mulher, do homem, se são iguais ou não. Aí os espíritos responderam com outra pergunta: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, Deus outorgou a ambos a inteligência para progredir tanto para o bem ou para o mal. Ou seja, que são iguais. Aí eu estava no meu estudo aqui, eu achei um trecho que eu achei muito legal, que fala aqui também: os direitos do homem e da mulher são iguais, mesmo na diversificação dos seus ideais. Não há diferença de valores dos espíritos. Há, sim, de posições pelas vestimentas carnais, que a natureza lhes empresta para o despertamento dos tesouros da vida. Vocês estão me ouvindo? Então tá bom. Sim, Manel. Aí, a questão 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais, do abuso, da força sobre a fraqueza, entre homens moralmente pouco adiantados. A força faz o direito. Então, eu acho que em quase todos os países, né, eu acho que
assim, muito poucos países que não tem esse predomínio injusto, né? Que o homem assumiu sobre a mulher. Então vem justamente da inferioridade do homem. Fala, achei até aqui um outro texto que fala: a suposta inferioridade moral da mulher em certos países é produto da ignorância dos homens e do predomínio da força bruta, que supõe tudo resolver pela violência. Esse massacre dos valores da mulher é que causa os distúrbios da sensibilidade nos desvios dos seus valores imortais. Então fala muita coisa aqui, sim, teria que ter bem mais tempo para poder falar sobre essas duas questões. Então era essas duas perguntas de hoje. Só isso já é bem esclarecedor, né? De qual é a corrente, né? De pensamentos que a gente deve ter com relação à condição homem e mulher, né? Somos companheiros de jornada, com as mesmas capacidades intelectivas, né? Emocionais. Exatamente. Somos seres eternos vivendo aqui temporariamente sob vestes que a gente troca, troca várias vezes ainda. É até outra parte que fala justamente isso que você está falando, que o espírito não tem sexo. Os corpos que ele usa nas vidas sucessivas têm diferenças uns dos outros para que se tornem complementares às suas necessidades. Ou seja, então, eu venho homem agora, mas na próxima vida eu venho mulher, então para complementar, para crescer, né? Sempre de acordo com a nossa necessidade de evolução, né? A grande missão aí de todos nós é essa, a transformação de nós mesmos, e a condição que a gente tem é sempre a melhor possível para essa missão de nos transformar, né? Então, quais são as perguntas, Timonel? 817 e 818. Fica aí para quem quiser ler aí as respostas completas, 817 e 818, no Livro dos Espíritos. Então, muito obrigado, Timonel. Então, caminhando já para o encerramento da nossa reunião de hoje, vou passar a palavra para a Eliane, que vai conduzir aí a nossa prece final e o trabalho de passe. Boa noite a todos. Vamos todos procurar a posição que melhor nos atenda. E nos sintonizarmos com a espiritualidade maior. E juntos vamos mentalizar Jesus, nosso mestre e amigo. Imaginemos Jesus nesse instante, com as mãos estendidas sobre todo o planeta Terra, irradiando a toda a humanidade a luz do seu amor, da sua bondade. E todos nós sentimos-nos nesse instante envolvidos pelas vibrações amorosas do Cristo.
que essas vibrações transformadas em energia percorrem todo o nosso organismo, fortalecendo-nos corpo e alma, trazendo o equilíbrio e a paz que tanto almejamos. E nesse instante, Jesus querido, nós te rogamos que permita aos bons amigos espirituais colocarem nas águas que porventura estiverem nos lares, aguardando para serem purificadas, medicamentos que possam ser direcionados a cada um que dela fizer uso, ajudando no tratamento das mazelas do corpo e da alma. E tantos irmãos que nesse instante estão passando por dificuldades, por dores, por aflições, por medo, por doenças físicas, psíquicas, que recebam essas vibrações que partem de nós nesse instante, unidas às vibrações dos nossos benfeitores espirituais e às suas vibrações, Jesus, para que o reconforto chegue no coração de cada um e a certeza da tua presença amiga faça cada um seguir em paz sua caminhada. E com os nossos corações repletos de muita gratidão, nós encerramos o nosso momento de passe desta noite e também a nossa reunião de estudos. Que a tua paz, Jesus, permaneça entre nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada a todos, muita paz.